Irmãos, eu abri uma palavra do Senhor aqui, que é muito sério. Os inimigos se tornaram amigos para poder estar ali julgando a Cristo. Mas por cá julgando a Cristo, ia soltar Cristo. Herodes e Pilatos. E a multidão estava dizendo para Cristo ser crucificado. Eu vou estar lendo esta palavra para a tua vida, isso é muito sério. E está acontecendo hoje em dia. Aqueles que eram inimigos, sendo amigos da mentira, amantes de si próprio, amigos da avareza. Avareza eu estou falando que não é que avareza é aquele que não está em Cristo, não está no Senhor. Porque quem está no Senhor, ele é próspero no Senhor. Fora muitas vezes do Senhor, da verdade, tem muitas pessoas que são avarentas de si próprios. Eu estou lendo aqui, já abri a Bíblia na hora, aqui ó. Olha que palavra está dizendo. Lucas 23, versículo 2. No meio-dia, Pilatos e Herodes, entre si, fizeram amigos. Pois dantes andavam em inimizade, um contra o outro. Convocou Pilatos, os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, dizendo-lhe: havia apresentado este homem pervertor do povo. Eis que examinamos na vossa presença nenhuma culpa da quais acusais. Não acho neste homem. Aí no versículo 22 diz assim: então ele pela terceira vez lhe disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa algum de morte. Castigo-la-ei, pois soltarei. Eu vou castigá-lo, eu vou soltar. Pilatos o direito de castigar, tirar o direito de soltar. Primeiro consultou. Olha que interessante essa mensagem. Pilatos ainda consultou sacerdote, irmãos. Ele consultou sacerdote, ele consultou os magistrados, entendeu? E o povo diz-lhe, havia apresentado este homem pervertor do povo. Então, olha aí. Um rei consulta um sacerdote, o rei consulta um juiz, e agora o rei consulta o povo. E o povo dá o direito de falar para crucificar o mestre. É isso que está acontecendo. O povo é a multidão que quer crucificar o mestre, que quer castigar o mestre, e quer pôr culpa na vida do mestre. Muitas pessoas ainda acham que Jesus Cristo ainda é culpado, que Jesus Cristo não foi ressuscitar, e ainda coloca a culpa na vida dele. A multidão, o povo. Porque tem gente, meu Deus, vou falar. Tem sacerdote que passou a ser um povo que crucifica. Tem magistrado, entre aspas, que está sendo um povo que crucifica. Que está ainda sendo aqueles aqui, ó, pela terceira vez. Lhe disse: mal faz esse. Não acho dele nenhuma culpa de morte. Castigarei, pois soltarei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. Eles não estavam falando em voz baixa, não. Porque quem crucifica não está falando em voz baixa, não. Quem está mandando crucificar está gritando em voz alta. Ou seja, eles não importavam se danificar as cordas vocais para crucificar, não. Eles não importavam se estava prejudicando ao gritar para crucificar, não. Está importando cansaço e crucificar, não. E muitas vezes está importando, tem pessoas que estão importando, sabe o quê? Querem que você cansa de servir, adorar, cansa de obedecer ao Senhor. E quanto esse aqui não se cansava de gritar, crucifica. E versículo de 24. Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Soltou que foram lançados na prisão, com uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Ó, a vontade deles, as vontades suas. Se quer crucificação, a vontade suas. Não é minha vontade, a vontade suas. Porque se Pilatos fala assim, a minha vontade, eu crucifico ele. Não, eles que são o quê? Responsáveis pela crucificação de Jesus. Eles foram responsáveis, eles queriam a vontade deles é que Jesus fosse crucificado. A vontade do povo é que Jesus fosse crucificado.
A vontade do povo é que o sangue de Jesus seja derramado. Mas sim derramou para que eu e você seja transformado, liberto. Liberto, sim, mas ainda buscando a salvação em Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Essa palavra que eu estou falando aqui tem muitas amizades que não são Cristo, estão se tornando amigos. Tem certas situações que estão se tornando amigos e não está em Cristo, não está no Senhor. Tem muitas situações que estão acontecendo no mundo, estão se tornando amigos, estão se tornando, de novo, confirmação, estão com concordância em comunhão, mas não estão em Cristo, para levantar contra Cristo, para levantar contra a verdade. Está ainda acontecendo, pode acontecendo aí, é igual de política, a gente discute, esporte não se discute, né? Não se discute, e ainda os que estavam indo discussão, está tendo união, está juntando tudo para ser um só amigo. A verdade, aqueles que estão na verdade estão se juntando com a mentira para poder levantar contra a verdade de Cristo, a verdade do Senhor. As leis estão tentando ser canceladas. A verdade até que sim, agora está sendo tampada. Está sendo para não ser mais falada. O pecado não já está sendo mais falado nas pregações. O arrependimento não está sendo falado nas pregações. Aceitar Jesus como o suficiente Salvador. Isso aí, pessoas não estão querendo aceitar mais. Assim, ao confessar da sua pregação. Quem quer aceitar o seu voto, quem quer acertar a sua oferta, apresenta a sua oferta no altar diante de Deus. Como é que está apresentando a sua vida diante de Deus? Como tem apresentado a sua vida diante do Senhor? Deus quer de nós que sejamos amigos dele, não seja inimigo dele. Porque o amigo que se tornaram aqui entre si, Pilatos e Herodes, se tornaram amigos para poder ali estar em acordo na crucificação de Jesus. Ali eles estavam ali conforme em concordância juntos, mas não estava junto com Cristo. Não apoiava a pregação de Jesus, não concordava com a pregação de Jesus, mas ia direito de soltar Jesus, Pilatos. Ele soltava. Se fosse um rei, ele soltava. Mas o rei ouvia a opinião das pessoas. Ele ouvia a opinião de pessoas. Tem muita liderança que ouve muita missão de povo. E dá tudo errado. Se Moisés ouvisse a opinião do povo, estava tudo errado, né? Mas Deus permitiu somente o sogro de Moisés, né? Para poder levantar-se 12 homens. Para que durante aquelas situações mais graves, Moisés resolvia aquelas causas mais graves. Agora aquelas causas mais leves, as 12 líderes, né, chefes, estavam ali resolvendo as causas. Muitas vezes Moisés ficava de 6 da manhã até 18 horas para atender o povo. Muitas vezes ele conseguia até atender o povo. A Bíblia não fala, nossa, eu estou aguentando, não estou conseguindo. Esse povo está me cansando demais. O homem que foi mais manso da terra, que ainda irou, e pegou o cajado, em vez de tocar na rocha, feriu a rocha. Deus não matou ele. Se fosse Deus matasse Moisés, aí o povo murmurava contra Moisés e Deus matava todo mundo. Mas eu falo isso e repito todas as mensagens que eu prego, eu sempre falo isso. O que Deus levanta alguém, às vezes levanta contra a vontade de Deus, e muitas vezes Deus irava com aqueles que levantavam contra a vontade de Deus, porque conhecia, não é? Deus abençoe a tua vida, fica na paz do Senhor Jesus, tenha um ótimo dia. Pega essa palavra aí, amém?